Ai, gente, a gente nem ia colocar esse episódio hoje no Natal, mas tá tão natalino que a gente falou assim, muito bem, a gente tem as convidadas, né? Tem a convidada de vermelho, tem a Dani de verde, tem eu de rena. Isso, muito bem. Então a gente tá ali ornando com o Natal. O tema, né? Não é verdade? Com essa data maravilhosa. Com o tema não, né? Com o tema não. Mas com o tema também de uma certa forma, Giovana. Verdade, de uma certa forma sim. Porque hoje a gente vai falar de um assunto que é muito interessante, que muita gente pediu. Uma vez que a gente está falando de relacionamentos nessa temporada, muita gente falou sobre a parte ruim do rolê, né? Então, o que é se relacionar com pessoas disfuncionais, adoecidas. Seria ótimo se fosse só disfuncional. Seria lindo se a gente amenizasse e usasse esse eufemismo para, hoje a gente vai falar de estrutura perversa. Nossa! E eu tô amando, por motivos óbvios, né? Eu estou amando o tema. Eu acho que quem tá amando mais aqui sou eu. Por quê? Porque assim, né? A gente vai falar da nossa convidada, óbvio, maravilhosa. Mas assim, eu tô com duas pessoas aqui especialistas, né? No assunto, que é o tema, né? Qual que é o tema de hoje, o nosso tema do episódio? Narcisistas e psicopatas. Terror afetivo premium. Esse é premium, gente. É premium. Então, aproveitando também que vocês que estão assistindo Stranger Things hoje estão alucinados. Então vão ver o Vecna, assassinato e tudo. Então a gente vai meter esse tema hoje mesmo, que é uma coisa bem natalina, uma coisa bem agradável. Bem tranquilo, né? Bem agradável. Inclusive, olha o nosso bonequinho. Da vez. Aliás, eu vou falar sobre ele também, porque tem muita gente que confunde muita coisa. Muita gente. Então, por isso mesmo, acho que é um tema muito rico, muito interessante, muito importante, porque as pessoas, elas tendem a confundir, a não saber o que é, e usar termos, inclusive, errôneos, para a situação, né? A gente tá falando de patologia, gente, né? Então, enfim. E hoje a gente recebeu quem tá aqui conosco hoje, Gi. Gente, que maravilhosa. Doutora Daniela Macaia, ela é minha parceira, psiquiatra maravilhosa. A gente trabalha bastante juntos aqui. Dani. Quando eu convidei a Dani, ela ficou super animada para falar dos narcisistas, porque ela gosta muito, né? Ela adora, gente. É um assunto muito rico, né? Muito. E não tinha uma pessoa melhor, gente, para chamar do que a doutora Daniela Macaia. Dani, vamos lá, me achará de novo, né? Foi o que eu te expliquei, Dani. A gente é muito ruim para apresentar pessoas. A gente já tentou ser meio Faustão, a gente não consegue. Não tem condição. Então a gente deixa para vocês. Fala para as pessoas quem é você, Dan. Bom, gente, que alegria estar aqui com vocês, que delícia, já tô me divertindo pra caramba. Meu nome é Daniela, sou psiquiatra, meu foco de trabalho principal, na verdade, não é os narcisistas, porém, eu atendo muitas mulheres que acabam sendo vítimas, né, das agressões ou da manipulação dos narcisistas. Então, eu trabalho principalmente com mulheres, eu gosto disso, né, da perspectiva de gênero no atendimento, porque para mim é uma questão até de dívida histórica, né? A gente tem que tomar esse cuidado específico com perspectiva de gênero para as mulheres e é isso. Uma sororidade, né, exatamente. Dani? Mulher cuidando de mulher sempre tem um olhar diferenciado, né? Sim. É que nem... esqueci quem faz o parto. Obstetra? Nossa, isso. Obrigada, meus colegas não obstetras. pensa em nada, é uma cabeça tão tranquila. É muita coisa, gente. Hoje eu vou ter festa do meu filho também. Eu minha cabeça é sossegada. Mas você pega uma obstetra mulher, é uma diferença muito grande, é um outro tato, é um outro cuidado, né? Não que não tenhamos, né, obviamente, claro, né, gente? De novo. Claro. Olha, mas é importante a gente falar de novo. Nada generalizado, pelo amor de Deus, né? Enfim, né? E eu tava, né, pensando nesse tema, até porque, por que eu falo que eu vou ser beneficiada diretamente aqui? Porque, enfim, né, eu sou psicanalista, não tenho formação em psicologia, isso é assunto para outra, né, então tem gente que confunde também, mas eu tenho uma base, né, eu sou neuropsicopedagoga há muito tempo, né, então, assim, trabalhar com transtornos e fazer avaliação, e eu tava pensando exatamente nesse tema, o quanto que é importante a gente saber a diferença. Normalmente quem busca o tratamento são as pessoas afetadas por
por um contexto desse tipo de relacionamento, é mais difícil a pessoa em si, né, receber o tratamento adequado e buscar e enxergar que tem essa patologia. Quando a gente está falando de narcisista e psicopatas, né, a gente está falando basicamente de transtornos de personalidade, certo? Quando a gente fala de transtornos de personalidade, inclusive o termo psicopatia, ele não é colocado no DSM dessa forma, ele é colocado como transtorno de personalidade antissocial, né? E a psicopatia, ela tem uma escala específica para uma avaliação, né? Pensando nos transtornos de neurodesenvolvimento, e agora a gente falando de base neurobiológica, genética e tudo mais, a gente sabe que tem uma predisposição, sim, genética, embora todos os outros contextos vão influenciar depois no desenvolvimento das patologias, né? Transtorno de neurodesenvolvimento, a gente está falando basicamente TEA, TDAH, só para deixar um pouquinho mais explicado. Quando a gente fala de transtornos de personalidade, as pessoas confundem muito com traços de personalidade, né? E a personalidade, ela vai ser formada ao longo da vida, né? E a gente dificilmente vai ter um diagnóstico de transtorno de personalidade antes dos 18 anos. É isso, Dani? Como é que funciona essa questão da diferença básica? O que seria, basicamente de uma forma bem simples, esses termos que a gente utiliza e se tem uma base genética, como é que funciona essa questão de predisposição, diagnóstico? Você pode falar um pouquinho? Claro. Bom, o que acontece muito é que realmente, você falou perfeitamente, né? As pessoas confundem muitos traços de personalidade com o diagnóstico. Então, traços, meio que todo mundo tem traço de alguma coisa. Tem gente que é mais obsessiva, tem gente que tem uma ansiedade mais elevada basal, tem gente que tem um pouquinho mais de narcisismo. E nem sempre um narcisismo que é patológico, que eu acho que a gente deve falar são um pouquinho traços narcísicos, e traços narcísicos, assim como a gente tem traços autísticos em outras patologias também, não necessariamente né? Sim, sim. Então, os traços, e às vezes tem um predomínio, um traço mais forte, um tração de narcisismo, do que for, mas não necessariamente a gente está falando de um transtorno, né? Para a gente pensar mesmo que a gente está diante de um transtorno, tem que ter um prejuízo muito pervasivo, né? Na vida, na qualidade das relações da pessoa. Isso nem sempre é uma coisa que a pessoa se incomoda, tá? Às vezes ela não se incomoda a depender do transtorno, né? E boa parte dos transtornos, a gente começa a ver os traços na adolescência, mas para a gente fechar mesmo, boa parte é a partir dos 18 anos, que é mais ou menos quando a estrutura de personalidade já está mais formada, né? Biologicamente falando, né? Exatamente, porque... Bom, adolescente, né, gente? Tem várias questões, a gente dá uma experimentada em muitas coisas, né? Então, a gente está testando a gente um pouco nessa época. A gente está vendo, né? o córtex pré-frontal também em desenvolvimento, né? Então, é muito difícil você colocar um diagnóstico ali. Antes dessa idade, disso, pensando né? nisso, né? Então, por isso que também não pode. Mas você falou da questão biológica, né? Sim, me lembrou um psiquiatra, na verdade, do século XIX. E eu adoro essa história porque é muito interessante. Ele chamava César Lombroso. E ele veio depois da Revolução Francesa, tiveram os iluministas e tal, e começaram realmente a interferir nos estudos e dar ideias para muitos pensadores da época. E o César, o italiano César, tá, meu brother, assim, ele criou uma teoria muito interessante sobre o delinquente nato. Então, ele pegava o fenótipo das pessoas e ele conseguia... dentro do estudo, o primeiro estudo científico, né, em relação à criminologia, que ele é o pai da criminologia, definir padrões físicos que pudessem dizer que aquela pessoa poderia ser realmente um criminoso nato. Então, e isso, na verdade, o estudo do Lombroso, ele ajudou muito, na época, a cinema, a literatura, e ele influenciou Bram Stoker na criação de Drácula. Olha!
Então, o Drácula, a figura do Drácula, ele é baseado no estudo do Lombroso sobre o delinquente nato. Então, a figura do Drácula, que é a pele pálida, a orelha pontuda, o queixo proeminente, os olhos mais profundos, tudo isso foi baseado no estudo de Lombroso sobre o criminoso nato. Interessante. Não é muito legal? Muito legal. E a gente vê, né, muitos estudos falando sobre essa questão de base. A gente tem a base psicológica, sintomatológica, mas a base neurobiológica também. Eu cheguei a ver algumas coisas que falam, e aí eu vou me aproveitar da minha amiga que é especialista em psicopatia, desculpa, a gente pergunta, né? A gente tem foi encontrado que a amígdala, né, que é o coração nosso emocional lá no cérebro, que regula as emoções e, enfim. A amígdala de um psicopata, ela fisiologicamente foi percebido que ela é menor, né? Porque o que a gente tem, pensando em psicopatia, quais são aqueles sintomas mais evidentes, né? Pensando assim, a falta de empatia. Então, assim, pensando nessa diminuição de amígdala, tá? Gente, a amígdala não é amígdala, tá? Obrigada, tá? Só pra, enfim, só pra tá? situar. É um negocinho aqui no cérebro, tá? É o coração emocional do cérebro. E eu, né, lendo sobre isso, eu achei muito interessante, porque tem um estudo que mostra que clinicamente a gente tem algumas alterações, né? Mas, obviamente, isso não tem definição, enfim, não é algo pontuado, enfim, tem muitos estudos ainda. Mas essa questão biológica e genética, ela é realmente... ela existe uma disposição, uma predisposição para, né? Inclusive, eu vi que teve um estudioso, eu não vou lembrar o nome agora, ele estava estudando, ele era psiquiatra, ele estudava psicopatia, e ao analisar os cérebros das pessoas, né, que ele fazia, obviamente, a triagem e tudo mais para ele poder fazer os estudos, ele descobriu que um dos cérebros que tinha amígdala reduzida era o dele. E ele descobriu que ele tinha psicopatia, mas ele não desenvolveu por conta do ambiente familiar, enfim, educacional. Enfim, achei isso super interessante também. Depois eu vou pesquisar o nome direitinho, vou colocar aqui, mas eu achei muito interessante também, né? E aí o contexto também vai influenciar no desenvolvimento também dessas patologias, Dani? Super, assim. Sim. Então, a gente tem uma carga genética, né? E que é muito modulada por uma série de fatores ao longo da vida. Então, isso começa desde a gestação. Óbvio, né? Não é tudo que já é determinado ali na gestação, mas tem uma carga genética que vai sendo modulada pelo ambiente, pelos cuidadores principais, né? Que eu não estou falando pais, porque nem sempre são os pais que são os cuidadores principais. E nisso, né, a pessoa vai aprendendo, valorizando ou descartando determinadas formas de comportamento a depender do que o ambiente valoriza mais ou menos, né? E aí que a gente começa a ver também o desenvolvimento das diversas personalidades, né? Então, é a partir disso. Então, quando a gente é criança, a gente é quase uma massinha de modelar ali, que a gente está muito flexível, né? E absorvendo muitas coisas. E aí, à medida que se sustenta, né? A mesma forma de aprendizado, estímulos, etc., isso vai ficando mais rígido até a gente chegar na idade adulta, né? Mas sim, tem os fatores ambientais, tem os fatores biológicos e genéticos que vão fazendo essa interação para formar a nossa personalidade do jeito que ela é. Dani, pensando nas características, né, no nosso público que talvez, né, goste muito desse assunto, mas não tenha muito conhecimento técnico, ou de uma forma muito simples, você consegue falar para a gente as características principais de um transtorno de personalidade narcisista e a questão do antissocial? Do narcisista primeiro, quais seriam as características básicas? Eu acho que eu gosto muito dessa parte especificamente, porque as pessoas têm uma ideia de que o narcisista é necessariamente uma pessoa má, né? Uma pessoa que não dá mínima para os outros. Isso é parcialmente verdade, né? Vou explicar um pouquinho mais, mas o narcisista, ele é uma pessoa extremamente
extremamente vulnerável, tem uma autoestima, assim... De uma gotinha, né? Frágil, frágil, é um muito cristal, sabe? Assim, não pode encostar que ele já fica muito mal. Então, quando ele... os esforços que o narcisista faz são todos buscando essa validação, né? De se sentir bem, de se sentir bonitão, se sentir gostosão, se sentir legal, buscando se sentir aplauso, bacana. né? Sim, busca validação o tempo todo, né? Sim, e nem sempre é essa coisa tão arrogante. Às vezes pode ser uma coisa mais... Que se disfarça secreta. mais bondosa, assim, ai, como eu sou boazinha, ai, eu faço tudo que todo mundo me pede, mas costuma vir uma agressividade quando não tem um reconhecimento muito comum que eu nas busco. mães narcísicas. Porque a gente está falando de né, do transtorno narcisista, a gente não está falando só de repente, relacionamentos afetivos, amorosos, a gente está falando de relacionamento com pessoas, né? O quanto que é difícil, né? Seria mais ou menos, me veio uma coisa assim, é um paradoxo de uma grandiosidade com uma vulnerabilidade excessiva, né? Fica aquela briga interna. Exatamente, né? Então, eu quero ser grandão, bonitão, legal, sei lá, ou bonzão. Bonzão, assim, o transtorno de personalidade narcisista é mais comum em homens, tem um predomínio um pouquinho maior em homens do que em mulheres. Assim como a psicopatia também. É verdade, né? E um egocentrismo muito... É um autocentramento. E é porque eu não vejo o outro. Não é que eu quero necessariamente o mal do outro. Isso é outra coisa. Tá. Mas eu uso o outro um pouco para me... Beneficiar, para me falar coisas legais. Falar que eu sou legal mesmo, que o que eu fiz que tá certo. Para eu buscar o reconhecimento... Né? Então, é muito assim, eu uso desse ambiente para me... É o eterno palco e aplausos, né? Exato. E uma coisa interessante é que tem muita diferença, né, entre o narcisista e o psicopata, mas todo psicopata é narcisista. Todo psicopata é narcisista. E assim, as pessoas acham que os psicopatas, eles são somente serial killers e não sei o quê. Não. Gi, essa pergunta eu vou adiantar, tá? Porque assim, é geral, é uma dúvida que por muito tempo também foi a minha, tá? Enfim. Todo psicopata é necessariamente um criminoso, um assassino? Sem dúvidas, não, de jeito nenhum. Inclusive, só para... Você falou do estudo desse médico, né? Que ele falou que não desenvolveu. É impossível isso. Porque ele não deixa de ser um psicopata. Ele pode ter aprendido socialmente a lidar com as pessoas, mas ele não deixa de ser um psicopata. Ele tem a patologia. Ele tem. Então, qual que é Isso nos leva à diferença primordial entre psicopata e sociopata. São coisas diferentes. Outra dúvida muito frequente. Né? Mas o psicopata, ele não necessariamente ele é um criminoso. Não necessariamente ele vai cometer um delito, não necessariamente ele vai matar as pessoas, não necessariamente vai cortar o marido e colocar na mala. Porque essa é a fatia que a gente recebe de informação muito simplista da patologia em si. Exato. O psicopata, ele se traduz pela falta da empatia, realmente. E é muito interessante quando faz exame clínico de imagem com um psicopata. É muito legal. Gente, entenda, quando eu falo legal, eu tô falando em estudo científico, pra tá? Pra legal pra saber, exato, poder tratar, não é que é super legal. Mas quando você vê uma ressonância de um psicopata, nada acende, dependendo do estímulo que ele coloca. Se ele tá vendo um coelhinho e ele tá vendo uma pessoa massacrada, é exatamente a mesma coisa que acende. Que é o simbólico da falta de empatia mesmo. Absoluta. O narcisista, ele tem um traço, ele consegue sentir. Aliás, o narcisista sente tudo, né? Ele sente tudo, principalmente porque ele fica envergonhado, ele, como mecanismo de defesa, usa mentira. E ele inverte as coisas e você é sempre culpada de tudo. O psicopata, ele não tem isso, ele não sente absolutamente nada. Então, a grande diferença, por exemplo, psicopata, gente, é aquele pessoal que fica ligando para sua casa, falando, então, sua filha sofreu um acidente de carro e eu preciso que você deposite R$5.000 na minha conta. E a sua filha entra no corredor. Ou seja, essas pessoas que têm esse... Exato. O psicopata, ele tem um objetivo. Ele vai e ele passa por cima do que for para atingir esse objetivo. 1 em cada 24 pessoas no mundo
Nossa. É um psicopata. É muita gente. E eu vi que também 1 a cada 10 tem algum tipo de transtorno de personalidade. Aí tem outros, né? A gente tá focando no narcisismo e na psicopatia, mas enfim. E os maiores índices, na verdade, para você encontrar psicopata, política, religião, a pastorada aí, gente, ó, pastor, padre, líderes religiosos, né? Líderes a própria política, né? Então, você chega na prisão, é muito fácil você saber quem é psicopata. É muito fácil. Se você entrar para visitar a prisão, você vai encontrar quem são os líderes, os nichos. São os psicopatas. Sim. Não é, Dani? É muito simples, porque eles vão matar como se eles estivessem tomando água. Então, porque para eles não tem um senso de achar que aquilo também é inadequado, é errado, não. A Richthofen, ela não matou ninguém. Ela não matou ninguém. Verdade. Né? Ela arquitetou. Sensacional. Aí você entra na diferença, né, primordial do psicopata e do sociopata. As pessoas acham que é a mesma coisa. O sociopata, ele age mais por impulso. É mais comum mulheres serem sociopatas. O psicopata, ele é mais arquitetônico, ele não age por impulso, ele pensa e ele faz aquilo. Então, fazendo um exemplo, né, de diferença de psicopata e sociopata, digamos que eu trabalho... Wall Street também, tá, gente? O pessoal do mundo financeiro, ó, tá cheio. Presidente de empresa... É assim a nata. Não, cargos de liderança, exato, CEO, tipo assim... CEO é muito... Infelizmente, provavelmente vocês estão convivendo com algum por aí. Exato. Geralmente está do lado de vocês, tá, gente? Exato. Que a gente atende eles. Digamos que eu queira o seu cargo. Nós trabalhamos na mesma empresa. Eu quero o seu cargo. Não importa o que vai acontecer com você, eu quero o seu cargo. Eu vou pisotear você. Eu sou um psicopata, eu vou fazer o que for necessário para eu ter o seu cargo. E eu vou conquistar o seu cargo. Ou seja, eu atingi o meu objeto de desejo. O sociopata. Sociopata é a mesma linha de raciocínio. Eu quero o seu cargo, eu vou fazer tudo para eu conseguir o seu cargo. Só que depois que você for demitida e eu tiver o seu cargo, eu vou fazer questão de ir na sua casa ver você na falência. Porque o meu objeto de desejo é ver o que eu consegui com a minha atitude. Não é somente o cargo. Entendeu? Nossa, muito interessante, né? E, voltando a falar como as analogias de cinema funcionam, né? É muito interessante que, geralmente, no cinema é retratado que as mulheres vampiras, elas são muito mais violentas. As mulheres são muito violentas, elas são muito mais impulsivas. Então, todos os filmes que são retratados, assim, onde existem mulheres vampiras, elas não pegam sangue e acabou. Não, elas dilaceram a vítima. Então, é muito retratado a sociopatia nisso. Entendeu? Muito que interessante. Eu gosto de vampiro, tá, gente? Eu gosto bastante, mas olha que interessante. Mas a gente falando de filme é muito abrangente. Mas quando a gente fala da retratação do lombroso, né, do criminoso nato, o vampiro, ele só entra na sua vida, só entra na sua casa se ele for convidado. Ele não entra na sua casa se ele não for convidado. Ele necessariamente precisa ser convidado. O vampiro, ele se olha no espelho e ele não vê nada. Muito bom. Não é fantástico? Excelente. Isso não foi o Lombroso que falou, tá, gente? Foi a doutora Giovana mesmo. Aliás, tem um livro maravilhoso. Né? Aproveitando aqui, um livro maravilhoso que se chama Psicopatas do Cinema, tá? Então, que foi minha querida, maravilhosa amiga aqui, tá? Giovana, maravilhoso, gente. Vocês olha pra quem gosta e quer... Olha, maravilhoso, tá? Falando de filme, me veio um filme... eu assisti há muitos anos e eu assisti depois, então assim, com mais conhecimento, é muito louco. Vocês já assistiram aquele filme que se chama Precisamos Falar sobre Kevin? Claro, você assistiu, né? Eu não assisti. É com aquela atriz Tilda Swinton. E aquele bonitinho do The Flash. Eu não vou lembrar o nome do bonitinho, mas eu sei que ele é bonitinho. O filme é muito maravilhoso, assim, para uma análise, assim. Gi, o Kevin, ele é psicopata. Ele é psicopata. Sim. E aí o que me chama muito a atenção são os traços que nós percebemos
na infância ali, porque aborda o nascimento dele, essa rejeição materna. Tem várias coisas, várias nuances aí, como eu gosto da palavra, várias camadas, né? Mas ele já demonstra essa falta de empatia desde muito pequeno, né? E ele é um psicopata. Ele é um psicopata. Ele é. Porque assim, querendo ou não, foi o que a Dani estava falando, né? O que vocês estavam falando em relação ao contexto genético, tem o ambiente, tem tudo. Mas a gente não pode esquecer também que a rejeição materna, ela é passada desde o ventre. Sim. Eu acho maravilhoso. Por isso que eu pensei nesse filme para até comentar aqui, porque eu acho incrível. Fica muito evidente a rejeição materna. Assim, retrata muito bem a rejeição materna desde o ventre, na primeira infância, ela nunca quis ser mãe. Infância. Então, a rejeição dele para com ela. E tem uma... E a falsa conexão com o pai também. Mas o pai também tem falsa conexão com os filhos, né? O que é muito comum. É aquela, eu estou exercendo o meu papel e aquilo, né? Eu trago, eu sou o provedor. Mais distanciado, né? Exato, sempre mais distanciado, Mas, gente, né? assim, que a gente começou a falar de filme, eu achei relevante. Mas é interessante, né? Mas tem uma coisa interessante em relação a pai e mãe, que eu falo muito com os meus pacientes, que é uma regrinha de 3, quase, que é... Você tá tendo questões acadêmicas e profissionais? Teu BO é com o pai. Você tá tendo problemas relacionais ou de amizade? Teu BO é com a mãe. É assim, são 16 anos atendendo. Não tem como não correlacionar. Não tem como não correlacionar. É muito interessante. E no filme, né, ele tem questões com a mãe. Ou seja, ele não tem afeto com ninguém, ele não tem amizade com ninguém. É isso. Mas ele é um excelente aluno. Ele, academicamente, ele vai super bem. Não é o problema dele são as relações. Então, as conexões, elas são muito claras, muito evidentes, né? Dani, você atende também há bastante tempo, a Dani trabalha, a gente tem vários pacientes em comum, eu confio muito nela. E você, nos seus atendimentos, você consegue enxergar um padrão nas mulheres que você atende, dessa sequência que o narcisista age? Você consegue ver com clareza aquele love bombing? Nossa. Nesses relacionamentos narcisistas, como que eles buscam, qual que é o alvo mais fácil, como é que é o perfil dessa mulher, o que a gente vê como característica, né? Putz, pior que tem, né? A gente consegue... Óbvio, não dá pra dizer que é uma regra, né? Porque... Senão, seria muito mais fácil das pessoas se livrarem, inclusive, desse tipo de situação. Seria o manual de instruções da Samsung. Seria ótimo. Vai na receita ali, exato, a receita. Segue 3 xícaras. E pronto, segue, tá aqui, compra no Black Friday. Exato. Aí tem se livra. Tá ótimo, mas infelizmente, gente, não existe isso. Mas, que acontece, né? Pensando também nessa estrutura de personalidade... Como o narcisista, ele quer os louros, né, quer se sentir bem, ele vai fazer de tudo para obter isso de quem tiver ao redor dele, né? E aí, muitas vezes vem nessa forma do love bombing, né? Então, a pessoa te enche de presente, faz você se sentir a pessoa especial. Por quê? Porque aí você, acreditando nisso, né, você se seduz também por essa ideia de... Nossa, que legal, né? Olha, ele gostou de mim, sei lá. Acho que ele viu alguma coisa em mim, eventualmente. E aí, a partir disso, começa essa sedução, né? Que encher você de carinho, de presença, de presente, de tudo. Faz você se sentir especial, né? Te dá aquela atenção, uau. Poxa, quem não gosta de uma atenção, né? Só que, né, acho que esse é um ponto relevante de sinal de alerta, assim, né? Quando a gente conhece uma pessoa que, de repente, fala, sei lá, te amo em uma semana. Gente, não dá pra amar ninguém em uma semana. É um excesso muito fora, né? Ninguém. E é tão comum Muito aparecer comum. essas histórias, principalmente com rede social agora, né? Nossa, a pessoa apaixonada em uma semana já faz e acontece. Já mora junto, tipo, em um mês, tipo assim, nada contra as pessoas que, de repente, se encontram maravilhosamente. Gente, até mesmo porque a paixão vai trazer essa impulsividade, mas aí cadê o limite do que não é considerado normal? Mas sabe uma coisa que acontece? A gente fez um episódio aqui de espiritualidade, a gente falou bastante de alma gêmea em relação à espiritualidade. Mas esse conceito de alma gêmea é muito perigoso. Muito. Porque a pessoa, o narcisista, ele chega com aquele discurso de
Ah, você gosta de café? Eu também. Ah, você tem traumas? Eu também. Ele começa a se colocar, né, como se fosse, né, a sua alma gêmea. Então, a pessoa que é vítima dessa pessoa, ela começa a se ver envolvida como uma pessoa que entende, compreende, é a alma gêmea dela. O que eu ouço? É uma ilusão encontrei minha alma gêmea, né? Nessa hora. Encontrei minha alma. Eu tenho uma... Aí já dá um negócio, né? Assim. Dá, porque assim, eu tenho... Coca Zero, pra mim, é minha bebidinha de apoio emocional, né? Então quando... Aí você pega a sua Coca Zero. Tem alguns pacientes que chegam, eu já deixo a Coca de lado, assim. Porque eu já sei que alguma coisa vai acontecer. Quando me trazem algumas frases específicas, é o momento que eu paro a sessão, eu pego, aqui, abro. Oi. Meus pacientes já sabem. Quando eu abro a latinha, eu falo... continua. Sei. Entendi, né? Mas aí chegam pra você com love bombing. E aí, você já começa a entender que a pessoa, ela tá numa teia, muito provavelmente. Porque você é psiquiatra, as pessoas não chegam toda semana pra você, né? Já chega na medicação, já enlouquecendo o psicólogo. E já não é você. Sim, já passou um estágio provavelmente um pouco mais grave, né? Exato. Assim, nesse sentido, né? A ponto de, às vezes, precisar de outro suporte. Bom, o que acontece? Eu acho que eu acho muito importante a gente tirar um pouco, assim, a ideia de que só o narcisista, só o psicopata, só o antissocial vão fazer abusos. Porque senão a gente esquece do mais importante, que é o abuso em si, né? Exato. Agora, o que acontece nessas histórias, né, é que a mulher, ela vai muitas vezes, num relacionamento abusivo, né? Acho que dá para falar isso, numa relação abusiva, ela vai entrando e realmente, para mim, assim, a imagem mental que eu tenho de uma relação abusiva é de uma teia mesmo, né? E teia, quando você vê uma teia de aranha, você vê os bichinhos, eles ficam grudados lá, né? Eles não conseguem sair, eles tentam, se mexem, não conseguem. E é exatamente essa imagem que eu tenho mental de como uma relação abusiva. E que pode, sim, ser feita por um narcisista, sim, por um antissocial. Um psicopata talvez não chegue a criar uma relação, né? Porque não vai para esse lugar. O sociopata, ele até consegue ter uma relação efêmera, mas muito fugaz. A própria Richthofen, né? Eu vou usar o exemplo da Richthofen. Ela tem ali seus impulsos com o Daniel, né? Sim. Tem ali os seus desejos, mas é muito... não se sustenta. É superficial, né? Não... uma coisa que a gente vê também, por exemplo, no narcisismo, é justamente essas relações muito superficiais, né? Então, podem ser relações duradouras, né? Então, isso a gente vê. Essas relações de anos e anos e anos e anos, mas que são sustentadas justamente por uma dinâmica de alguém com uma autoestima inflada e alguém que infla a autoestima. E aí a gente pode pensar também na questão de pessoas, aí a gente falando tanto de homem quanto mulher, né? Mas enfim, de um dependente emocional. Perfeitamente. Que é a vítima perfeita. Que é a vítima perfeita, porque ele vai permanecer, né? Exato. E até ele perceber que aquilo tá sendo tóxico e abusivo, e que aquilo não tá legal, é muito difícil. Isso, que você falou perfeito, né? Porque, por exemplo, uma das coisas que a gente ouve nos bastidores é que a dupla perfeita é o narcisista com borderline, por exemplo. Ai, nossa, é verdade. Senhora, gente do céu, justamente, né? Porque o narcisista, ele precisa desse ego inflado, e o borderline tem uma insegurança, um self tão frágil. O border tem medo do abandono. Exato, e aí pronto. Pronto. Um casamento. O hospedeiro. Não, tá vendo? Aí quem vai falar que não dá certo? É o hospedeiro. Juntou os dois ali. Porque o narcisista, ele não gosta da pessoa. Ele gosta do que a pessoa faz ele sentir. Sim. Né? Ele não ama o objeto. Ele ama o que o objeto faz com que ele sinta. Então, reflete de si, né? Exato. E o border sendo uma pessoa extremamente insegura e com medo de abandono, aí você fez Pronto. Casamento. É o casal magia. Olha só. Aí tem um filho que é psicopata. Gente, é brincadeira, tá? Gente, é brincadeira. Por favor, tá? Gente, borderline é outro tipo de transtorno de não personalidade, tem nada a ver. Tá? Então, só pra... Borderline não tá nessa seara, não é psicopatia, pelo amor de Deus. As pessoas confundem, não Exato, por favor. Ô, Dani, narcisista percebe que é narcisista?
pode perceber, mas é difícil, né, gente? Porque assim, pensa só, eu faço todos os esforços possíveis para ficar sendo querida, amada, valorizada e rejeitando tudo que me diz contra isso, né? Então, quando que acontece assim de, putz, será que eu tô fazendo algo errado, né? Quando vem esse retorno que não é positivo, né? Então, sei lá, fiz de tudo, tal, tô no cargo de liderança, mas por alguma razão fui rejeitado. E quando o narcisista muitas vezes sofre essas grandes rejeições ou quebras na vida, às vezes ele deprime. Às vezes ele deprime e começa a ter algum pensamento de que alguma coisa pode não estar dando certo. Esse é o momento que, em geral, a gente, né, os psicólogos, os analistas, os psiquiatras, não é que a gente torce para as pessoas deprimirem, obviamente, mas é o no ponto caso, é o ponto que a pessoa está mais aberta à reflexão. Mas esse é um ponto também que é assim, é o portal que dura segundos que a gente precisa entrar, porque ele, como o mecanismo de defesa dele é a mentira, ele acaba criando uma nova história na cabeça dele, acreditando que ele está sendo perseguido, ou que acaba sendo até persecutório. Tanto que narcisistas é muito comum narcisista ter demência. Porque ele vai entrando realmente em novas histórias, e novas histórias que ele se descola. Totalmente da realidade, vai. Entende? Tá. Então, acaba acontecendo isso. Então, é o tempo inteiro que ele faz alguma coisa, seja profissionalmente ou emocionalmente, que ele, quando ele percebe que fez alguma coisa errada, na hora ele já começa a criar um método para inverter a história. Tá. Entendeu? Você adora me deixar como vilão. Mas eu acho que, concordo, né? Concordo 100%. Mas eu acho que eles não percebem essa mentira, entendeu? Esse é o ponto. Tipo, ele tá ali achando que ele tá certo. Ele realmente acredita. E a manipulação, né, pelo menos pelo DSM, né, vem muito mais quando tem esses traços mais malignos, né, mais perversos, né? Mais perversos, aí aquele narcisismo mais maligno. Que aí entram as nuances também, né, das patologias. Isso é importante. Assim como nós temos graus de intensidade para outros tipos de transtorno, nos transtornos de personalidade a gente também tem leve, moderado, grave. Sim. Tá? Sim. O que é mais comum, Dani? Pensando nas intensidades. Traços mais leves, mais comuns? Não, os traços, a gente encontra traços... Graus não, intensidade mais leve desses sintomas, normalmente nas relações. Por isso que às vezes é tão difícil de perceber. Totalmente. Uma coisa mais... simples, assim, não é tão simples da pessoa que está, de repente, nessa relação, perceber que aquilo é realmente uma patologia, enfim. O que eu tenho a sensação é que as pessoas que buscam o tratamento são as pessoas que convivem com essas pessoas. As pessoas que têm a patologia dificilmente chegam. Sim. E sabe quando elas chegam? Quando elas chegam? Minha esposa quer que eu faça terapia. Sim, quando é isso mesmo. O que você tá fazendo aqui? Não sei, isso. minha esposa quer que eu faça terapia, mas... Eu não sei por quê. Ela tá fazendo isso, ela tá fazendo aquilo. Essa era... Não é? É assim que a narcisista chega. Quando chega falando isso, você... entendi. E por isso mesmo são pacientes que tendem a não ficar. Não né? ficam. Porque para eles não precisam de tratamento. Né? Quem precisa é o outro, né? Porque ela que é, sei lá... louca, ela que tá exagerando, ela que tá vendo esse gaslighting também nessas relações é muito comum. Muito comum. Infelizmente. A pessoa, o que eu tô fazendo de errado? Meu Deus, eu sou culpada. Nossa Senhora, ela se sente... E a pessoa se sente culpada. Totalmente. É capaz de pedir desculpa. Totalmente se sente culpada, né? E pede desculpas. Pede desculpa e se sente culpada o tempo inteiro. Então, eu nem atendo. Quando a pessoa chega, a primeira coisa que eu pergunto, na verdade, é: você quer fazer terapia? Independente, pode ser adolescente também. Você quer fazer? Se não é a pessoa que quer fazer, eu agradeço, mas falo, desculpa, eu não vou realmente continuar. Porque não tem como, mas você acessa, não tem. Não dá, não tem, né? não. E essa coisa do narcisista, né, dentro dos relacionamentos, é muito interessante como eles têm uma habilidade muito rápida, muitas vezes, de fazer com que o outro se acostume a se enxergar como culpado.
Porque a gente se acostuma com tudo. Sim. Quando a gente tá numa relação nova, você fala assim, nossa, fulano fez um negócio, ele tá bravo pela reação que eu tive, né? Ele me feriu, eu chorei, eu fiquei triste, eu quis conversar e eu tô me sentindo culpada por isso. Você percebe. Só que quando a gente tá falando de um narcisista mesmo, que entra na patologia do perverso, né, no mais grave, ele faz esse emaranhado como um casulo e você não percebe mais. Você não percebe. Então, é muito comum ver pacientes falando assim, eu sou muito burra. Eu sou muito burra. Como que eu caí nisso? Eu sou muito burra. Não é possível. Não é que as pessoas... Vocês não são burras. Gente, não tem nada a ver. Eles são muito bons. Eles têm técnicas muito boas, realmente. E até mesmo porque se a mulher, ela tá numa fase de maternidade, por exemplo, ela vai tapar o sol com a peneira mais ainda porque ela está vivendo aquela persona de forma muito soberana e intensa e aí ela acaba fingindo que não tá vendo, ou ela realmente, realmente eu fiz errado, é mais ou menos essa situação. E tem uma coisa que, falando em maternidade, mas também no que sustenta o abuso, né? A gente sabe super que a questão financeira, nesse momento especificamente, né, da maternidade, acaba pegando dependência muito. Financeira, né, Dani? Exatamente. Junta tudo, né? E aí fica mais difícil ainda de sair de uma relação desse tipo, né? E tem a baixa hormonal também no puerpério, que a mulher acaba se sentindo... Não se sente atraente. Baixa autoestima. Mudou tudo, perfeito. Tudo ali, né? E idade. Tem as questões sociais também. A gente tá falando aqui de relacionamentos, né? Mas hoje em dia a gente tem que lembrar que estamos em 2025, a gente tem aplicativos, as relações mudaram bastante, né? Então, não é que tem mais narcisistas, é que a gente está tendo mais acesso aos narcisistas, né? Totalmente. É óbvio. A gente antigamente a gente tinha que sair e encontrar uma pessoa num lugar, ou os amigos apresentarem. Agora é o cardápio. E dentro desse cardápio tem pessoas que são viciadas em estar no aplicativo, porque são viciadas pela conquista. Totalmente. Que facilitou muito esse contexto. Nossa. E já falamos disso muitas vezes. E é isso, também, né? Se a gente quer se descrever do jeito que a gente quiser, botar uma foto bonitinha ali. Esses dias apareceu até um predador sexual, acho que foi na BBC, mostraram toda a história. E era isso, o cara ia... tinha um perfil, golpes nesses aplicativos. Tinha um perfil no aplicativo super legal, bacana, parecia um cara culto, interessante, viajava, sabe? Porque o abusador, né? O abusador, ele não chega na sua casa com a cara de abusador. Perfeito, né? O abusador, ele chega que nem um príncipe da Disney, né? Ele não vai chegar com a cara de abusador. Não, gente, isso é legal, isso é importante, porque muita gente julga, né? Assim, a pessoa que está se relacionando com uma pessoa que abusa, né? Tipo assim, mas você tá com ele porque você quer, né? Olha o que ele já fez com você, ele já te bateu, o que mais você quer, né? Ou ele já te xingou, por que você tá com ele? Você tá escolhendo, você gosta no final, né? Sendo que não é assim, né, gente? Né? Ai, sério. Nossa, porque pra ela, naquele momento, dependendo do estado da pessoa naquele momento, e das projeções, e das idealizações de como ela está, né? É o príncipe para ela, realmente. Sim, e tem toda a manipulação a longo prazo que sustentou esse lugar. Exatamente. E ele faz, depois do encantamento, ele começa a ser destrutivo. Ele começa a fazer com que a pessoa destrua a própria autoimagem, a própria autoestima e crie uma codependência dele. Então, existem... Gente, isso é gradativo, não é que vai acontecer aqui ou amanhã. Existem técnicas muito claras, né? A técnica da conquista. E hoje em dia é muito fácil, né? Você conquistar uma pessoa, porque é muito simples o que as mulheres, por exemplo, que as mulheres querem. Que é uma pessoa que não minta, que é uma pessoa educada, que é uma pessoa gentil, que é uma pessoa normal. Né? O básico. O que é um normal básico, assim, o mínimo. Gente, é o mínimo. É o mínimo, um adulto funcional. Um adulto funcional. Reciprocidade, companheirismo, respeito, ponto. Assim, o básico da mulher está sendo o máximo do homem hoje em dia. Então, quando o homem mostra o mínimo,
já é exaltado. Meu Deus do céu. Ele já é exaltado, meu Deus do céu. E ele vira aquela mosca branca. Ele é assim. Então você não vai querer perder. Claro. De jeito nenhum. E sabe outra coisa que eu acho que pega muito? Por exemplo, tem muitas mulheres que já perceberam que estão num relacionamento ou com um narcisista, com traços antissociais ou mesmo com antissocial, é que fala assim... Mas se eu falar, ninguém vai acreditar em mim. Porque ele é tão legal com todo mundo. Nossa, é verdade. Nossa, isso é direto, né, Dani? Nossa, muito. Se eu falo, ninguém acredita. Se eu falo, ninguém acredita. As coisas que ele me fala... Ou falam assim, não, mas falam que eu provoquei, que eu tô errada. Sabe? E aí... O que você fez pra ele agir assim? Né? Então, você revitimiza a pessoa que já tá passando por um abuso, né? É o que dificulta ainda mais buscar ajuda, né? Porque ela já vai projetar que ela vai ser julgada. Ai, meu Deus, ninguém vai acreditar em mim. Aí vem a opinião pública equivocada, né? Que foi modelada de uma forma equivocada, em que o psicopata é só o Hannibal Lecter. Sim, em que o psicopata que é a dúvida. É o maníaco do parque. O psicopata não, que é o psicopata é seu vizinho. Tem que ser necessariamente um criminoso assassino. Exato. E outras, a ideia, falar, nossa, porque o psicopata... Eu trouxe até o Hannibal aqui, eu gosto muito dele. Eu gosto demais dele, dos Silêncios Inocentes. Mas as pessoas acham que psicopata é o gênio do crime. É necessariamente, né? É o gênio do serial killer. Exato. Gente, psicopata a grande maioria é burra. Sabe por quê? Principalmente o criminoso psicopata. É verdade. Sabe por quê? Porque o modus operandi é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. É muito fácil pegar. É só você... Ele é muito previsível. Muito previsível. Então, quando eu atendo, por exemplo, eu falo... Mas vocês conversam sobre o passado de vocês? Ai, não gosto de falar de passado, falar de ex. Eu falo assim, que coisa infantil. Porque como que você pode ter uma previsibilidade de futuro se você não conhece o passado da pessoa? Você precisa entender quem é essa pessoa, como foram os relacionamentos anteriores dessa pessoa. Esses ciúmes é uma bobagem. Então, ciúme de passado, eu acho... gente, até porque é a história de cada um. Exato. Meu Deus. Se você não entende a história, você livro. está querendo tapar o sol com a peneira. Então, quando você está tratando com pessoas que têm essa perversidade, enfim, você vê o modus operandi é o mesmo. Maníaco do Parque, gente, pelo amor de Deus, Maníaco do Parque. Sim. Era exatamente o mesmo roteiro. Sim. Exatamente o mesmo roteiro que ele fazia com todas as vítimas. Extremamente previsível. Só que o que atrapalhou o meio de campo na época? O Diário Popular. A gente tinha o jornal Diário Popular aqui. Gente, lixo, jornal, tá? Lixo. Diário Popular era o esgoto do jornalismo. Esgoto do jornalismo. E começou a tratar ele como se fosse, assim, era uma mídia para ele, né? Aí criou-se o nome, Maníaco do Parque. A sensação era... Ninguém falava das vítimas. Então, era chegado nas delegacias antigamente, eu lembro da época. Meu pai era policial, eu sabia das histórias. Talvez isso tenha me levado também para a criminologia. Mas as mulheres, elas eram ignoradas quando elas chegavam lá. Morreu uma mulher. Os policiais nem se mexiam para fazer nada. Aí vinham, né, os jornalistas que ficavam nas delegacias, soube da história, já criou um título ali, ficou midiático, mas ele matou dezenas de mulheres. Exatamente do mesmo jeito. Você fala, nossa, o Francisco, ele é um gênio do crime. Ele não fala lé com cré. Ele não fala lé com cré. E assim, daqui a 2 anos, galera, ele tá solto. E sabe o que vai acontecer? Ele vai matar de novo. Porque psicopata não tem cura. Narcisista não tem cura. Essa era outra pergunta. Não tem cura. Tem apenas tratamento, se, obviamente, né, buscar o tratamento. Mas, enfim... mas não tem cura. Não tem. Até agora não tem nenhum tipo de tratamento farmacológico, psicoterápico que tem evidência de melhora, assim. Esse é o grande problema, né? Exato. E ele entra no grave. Ele tem consciência. Ele já verbalizou que ele não pode ser solto. Ele é um predador. Ele vai sair. E assim, a meninada de hoje em dia, querendo fama a qualquer custo, era exatamente esse o discurso que ele fazia para as meninas. Eu vou te levar para te fazer foto de modelo. Foto de modelo. Ele vai usar o mesmo discurso. E a garotada de hoje em dia não sabe quem ele é.
Uhum. Ai, porque traz má energia ver doc de true crime. Ai, eu ouvi isso do meu sogro, me deu um ranço. Aí eu falo assim, má energia escambau. Se as pessoas não verem... Hashtag casos de família. Casos de família. Se as pessoas não verem essas pessoas, elas... Gente, informação, essa galera pelo tá amor aí, de Deus. gente, né? Suzane fez direito, tá? É assim... Não faz sentido as pessoas evitarem certas informações. Então assistam isso. Não porque, ai, nossa, é um tesão ficar vendo que fulano matou outro. Não, para vocês verem quem são essas pessoas. E como é que elas agem. Exato. Aliás, ela bombou na venda de produtos no Instagram. Ela tá fazendo chinelo. Chinelo, Menina. A Richthofen. Influencer. Gente, é que a mídia agora é essa, Agora, né? exatamente, né? Então, todo mundo querendo estar em Tremembé 2, né? Agora. Tremembé vai ter Robinho na próxima. Então, quando a gente fala de narcisista e também essas personalidades, a gente esquece que tem pessoas famosas. Muitas. Né? Muitas pessoas famosas que usam o próprio poder que elas têm para executar o que elas quiserem também, né? Então, quando a gente pega um caso, Daniel Alves, por exemplo, próprio Robinho, né, que abusaram ali sexualmente, enfim, a gente tá falando de uma estrutura psíquica da pessoa usando o próprio poder que ela tem, né, midiático, dinheiro e etc., para realizar suas fantasias, para realizar suas perversidades a qualquer custo e tendo a certeza de que vai sair impune. Né? Quando a gente pega uma proporção de que existem mais homens psicopatas, assim como na histeria são mais mulheres histéricas, né? Então existem também patologias que as mulheres são um número maior, os psicopatas são realmente mais homens. E quando a gente olha líderes, pessoas em muita evidência e que um Trump da vida, Bukele. Nossa, exato. A gente pega esses grandes nomes, a gente está enxergando na televisão o movimento da psicopatia e as pessoas aplaudem. Aplaudem. Eu tenho um ranço de fã de bilionário. E assim, quando meu paciente é fã de bilionário, eu falo, você é fã de bilionário, eu tô com ranço. Eu falo, vocês sabem. A Giovana fala. Vocês falam. E não conseguem enxergar o que está por trás de tudo aquilo. Então, as pessoas, elas estão com a mente muito deturpada. O que elas estão admirando? Elas estão admirando o poder global, acima de qualquer coisa. E se o poder é isso, eu começo a modelar a minha mente e achar isso bacana. Então, quando a gente assiste um Tremembé, assiste essas coisas, a grande maioria das pessoas, elas não estão conseguindo enxergar o que está por trás disso. Não é para você achar o máximo que a fulana fez. Não é para você falar assim, ai, nossa, ela é esperta, né? Pois é. Nossa, tô até fã. Nossa, virei fã da fulana. Sabe esse cara, acho que foi ele, um dos casos que a gente viu esse ano de agressores, eu acho que foi o cara que deu 60 socos na mulher, e ele tava com fila pra visitar íntima. Fila pra visitar. O próprio Maníaco do Parque recebia cartas. Vários. Muitas cartas. Teve uma mulher que quis casar com ele lá. E ela, na verdade, a diretora do presídio falou que não permitia e etc. E não, que eu quero casar, porque via muito poder nele, é um macho alfa, né? É isso. Até que, quando realmente não ia acontecer o casamento, ela foi fazer a última visita, o Francisco, ele pulou nela, que nem um bicho, ele mordeu ela. Foi. E quase tirou pedaço dela. Foi. Chocada. Aí ela parou de visitá-lo. Então, as pessoas, não, eu vou mudar. Porque as pessoas têm essa esperança de que, eu sou o lírio do vale. Salvadora e eu da vou pátria. Mostrar o que é amor pra fulano. Ele vai tudo mudar. vai dar certo. Porque olha o narcísico é isso também, É né? verdade. Esse é o traço narcísico, né? Totalmente, né? Acreditar numa coisa sem cabimento mesmo. Gente, aproveitando que a gente tá falando das histórias, vamos falar do nosso quadro agora? Vamos. Vamos lá? Psicotretas. Mas vamos de casos. Dani, eu tenho job chato. Você tem job chato? Eu tenho job chato. Eu assumo, eu tenho os job chatos.
Todo mundo tem. Todo mundo tem. Tô passando uns casos de job chato. Mas você tem job chato também. Todo mundo tem um job chato. Mas teve algum caso, assim, que chamou mais sua atenção? Ou na sua própria vida pessoal? Aqui a gente se expõe demais. Né? Olha, acho que a faculdade de medicina é um lugar, assim, interessante para encontrar esses traços, pelo menos. Né? A gente vê essa coisa da... Não é só a hierarquia, né? Porque a gente pode ter uma hierarquia respeitosa, amigável, mas não. Na faculdade de medicina, eu fiz faculdade na USP, então é aquela coisa da tradição, sabe? Muito forte. Você vê esses excessos. Assim, você vê a pessoa gritando. Teve casos, não aconteceu comigo, que bom, mas eu já vi isso acontecer do cirurgião pegar, tem um tipo de pinça que trava na cirurgia. Uma pinça hemostática, chama Kelly, tem esse nome de gente. Kelly? Kelly? É uma pinça que trava? É uma Kelly, pinça amiga. Que trava. Kelly. Oi, Kelly, tudo bem? Um beijo pra você. Mas é uma pinça que trava, e aí o cirurgião pegava, sei lá, um instrumentador, ou sei lá, o residente, ou aluno, errava alguma coisa, não prestava atenção, eles pegavam a pinça e... Nossa. Para. Te juro. Isso é... Pregava no braço da pessoa? E ficava travado lá. E a pessoa ficava lá. Meu Deus. Pra não ser expulsa da sala. Pra poder continuar participando da cirurgia. Coisas desse tipo, gente. Imaginando também uma briga de ego ali também. Não, enorme. Né? Porque aí já começa pelo... Não, na ortopedia também. Meu Deus, gente. Ortopedia. Mas em todos os lugares, na verdade. Assim. Claro. Mas isso são coisas que acontecem frequentemente, né? As faculdades de medicina, frequentemente, estão nos jornais por abusos desse tipo. Abusos, né? Então, em os todos figurões... os aspectos, né? Até no trote. Lembra o rapaz da medicina que morreu? Sim. Né? Começa aí, né? Eu não estava nessa época na faculdade, mas sim. Enfim, ele morreu na piscina. Sim. Né? E ele não sabia nadar e não falou e tal, enfim. Não sei maiores detalhes agora, mas os figurões, eles sempre estão exercendo esse poder né? De uma forma que é inescrupulosa, né? Que não se importa realmente. Não é só que... É diferente do narcisista, que às vezes ele não... Cognitivamente, ele não entende que o outro tem sentimento, sabe? Que o outro vai se sentir mal, vai ficar triste, não vai ser legal. Não. Cognitivamente, às vezes ele sabe... mas ele não vê, ele não enxerga, não entende. Agora, esses traços mais psicopáticos, mais antissociais, a gente vê muito nessas figuras também. Porque o narcisista, geralmente, ele até... Como ele quer ser bem visto, às vezes ele até segue mais a regra, né? Ele tem que estar bem com a galera dele, né? Tem que estar com a galera. Agora, esses outros não se importam, porque eles têm poder, eles usam o poder deles, né? Que nem você estava falando do Daniel Alves. Eles usam esse poder para se favorecer e não estão nem aí. E passam por cima. E passam por cima, atropela quem for necessário. Nossa, eu lembro quando eu trabalhava com os meus idosos, né? Que eu também sou gerontóloga. É verdade. Né? E eu trabalhei muitos anos com... vou falar, né? Lá no Einstein mesmo, muitos anos como gerontóloga lá. E a grande maioria dos meus pacientes judeus, né? Sobreviventes do Holocausto, enfim. Eu tenho inúmeras histórias, muito fantásticas, inclusive. E eu subia o tom muitas vezes com os médicos. Quando iam médicos lá, né? Porque geralmente eram residentes que ficavam lá. Mas eu subia muito o tom porque uma coisa que eu me recusava era tratar os pacientes como o residente do quarto 42, o residente do 50... Não, é um nome. Eles têm nome. Eles precisam ser tratados pelo nome, né? E isso era uma coisa colocada lá pelos médicos até para eles se sentirem mais distantes e não ter um envolvimento emocional. Então, eles falavam de números. Isso foi uma coisa que me incomodou por muitos anos lá. Eu subia bastante o tom, até em relação à medicação que passavam para
para os residentes lá, que não eram pacientes, eram residentes, né? E eu devo sentar com ele e falar assim, se você der essa medicação, ele vai morrer. Você sabe o que está acontecendo com ele? Você sabe como estão os exames dele? Você sabe o que ele já toma? E foi aí que eu comecei a entender mais realmente de psicofármacos, essas coisas, porque eu precisei, né, para bater de frente com muitos deles. E teve uma vez que eu perguntei, eu sei que você é médica, não se sinta desrespeitada, mas eu falei assim, eu queria muito entender qual é o semestre na Faculdade de Medicina que é o semestre onde vocês aprendem a ser Deus. Né? Porque médico jura que né? É o que a gente tá falando do ego dentro do... Claro, gente, em todas as, né? Gente, todas assim, as novo, profissões, sem generalizar, mas a gente né? percebe essa coisa do ego inflado mas nessa gente. área. Eu né? acho que eu imagino, tá? Tô tirando isso da minha cabeça neste instante. Mas eu imagino que tem a ver com prestígio social mesmo, que se dá a algumas profissões, né? Médico, advogado, engenheiro. Mas eu acho que médico, infelizmente, hoje em dia, é mais. influencer e dançarino de TikTok. Hoje em dia, a gente tá... Triste. A gente tá triste, tá, gente? Mas é verdade, Dani. Eu concordo com você, porque se a gente for ver, a humanidade busca uma coisa. Poder. Seja financeiro, seja intelectual, seja em beleza, sejam os likes hoje em dia, né? Então, a busca é infinita por esse poder. Só que existem pessoas que não conseguem lidar com esse poder. Você conhece a pessoa quando você dá poder para ela. Só que quando você começa a perceber, quando uma pessoa precisa dessa revalidação o tempo inteiro, tem alguma coisa errada. Porque quem se basta. Não precisa ficar pisando em ninguém, não precisa ficar relembrando. Se provando, exato. né? Um rei que precisa dizer que é rei, não é um rei. Né? Então, esses traços de comportamento são muito importantes para as pessoas identificarem as novas pessoas que estão ao redor, né? Você pode estar, sim, saindo em date com um psicopata. Sim, gente. Você pode estar saindo com um narcisista. Não está no filme, sabe? Não está só na tela grande, não está em Hollywood. Pode estar do seu lado. Isso não quer dizer que ele vai te matar. Até porque a proporção que a gente viu aqui não, é ínfima. Os que realmente fazem grandes coisas, né? Sim. Mas é ínfima. Só que você pode acabar se tornando uma vítima. Sim. Por mais inteligente que você seja, por mais desenvolto, você pode cair, porque você não sabe o que te espera. E tem toda a manipulação, né? E essa manipulação a manipulação, eu acho mágica. Que é a chave, né? E, Dani, se a gente for pensar em pessoas que vão buscar ajuda, né? E você pudesse, de repente, falar pra gente sobre uma dica, né? Para essas pessoas, né? Como que elas conseguem sair desse relacionamento narcisista? Ai, gente, assim, difícil, mas não é impossível, tá? Eu acho que esse é o grande ponto. Não é impossível, é possível e vocês vão precisar de muito suporte. Acho que esse é o grande lance, assim, é se cuidar, é aprender primeiro. Você precisa aprender muito sobre violência, sobre o reconhecimento das agressões, né, quando tem, né, porque, assim, as pessoas acham que violência é só bater, né, e felizmente a gente está conseguindo ampliar essa visão de uns anos para cá, né, a Lei Maria da Penha é fantástica nesse sentido, porque ela tipifica, inclusive mulheres que estão ouvindo esse podcast, se deem o trabalho de abrir o link da Lei Maria da Penha, do Instituto Maria da Penha, porque lá está especificado e com certeza isso vai ajudar alguém próximo, se não você mesmo, né? E então, assim, é todo um trabalho cognitivo no sentido de aprender o que acontece, né? Porque o que a gente não elabora, a gente repete. Exatamente. É isso aí. Né? Então, assim, a gente tem que entender o que está acontecendo com a gente tem que entender qual que é a nossa contribuição para isso, em que parte que a gente engancha nisso, para a gente conseguir ter uma outra reação, um outro comportamento, uma outra resposta. Pensando, por exemplo, nos traços mais narcisistas, vai ter muito abuso psicológico, né? Vai ter muita situação de... Punição de silêncio. Silêncio, gente. Às vezes não é só isso falar, às vezes acontece não falar. muito. A punição de silêncio é do narcisista, assim, ó. Perfeitamente. Mas
que é basicamente, né, quando você desagrada o narcisista, ou quem for, né, porque também acho que é uma coisa tão comum, né, esse tratamento de silêncio. Eu vejo muitos pacientes que passaram por isso na infância, tipo assim, em casa, assim, com os pais, com qualquer pessoa, né, mas essa punição de silêncio é quando a pessoa simplesmente decide te ignorar, apesar de qualquer coisa que você queira falar, e fica te fingindo que você não existe. Mas, e aí, ir reconhecendo que isso acontece e que outras coisas acontecem, o que acontece, né? Então, outras punições, né? De que forma que elas acontecem também. Então, sei lá, você tá toda bonitona, por exemplo, tá, eu vim aqui e tal, tô super animada, e meu companheiro briga comigo. Bem antes de eu vir, eu falo, gente, eu não vou mais conseguir hoje porque aconteceu um problema e tal, não vai dar para ir, né? É interessante esse exemplo que você acabou de dar, Dani, porque hoje esse episódio tá no Natal, né, gente? Inclusive, Feliz Natal para vocês. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. A gente tá, vermelho, verde, paleta, e rena. E rena. E não foi combinado. Não foi combinado. Isso que você falou é interessante, porque você deu exemplo de um evento que você viria participar e o narcisista fez alguma coisa. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Em datas especiais, a pessoa que adora estragar momentos. Estragar um momento legal. Adora em datas especiais, ele precisa ser o centro das atenções. Exato. É o que causa... você vai ter uma reunião, você vai ter uma apresentação. Vai viajar. Vai viajar pra praia, aqui do lado. Vai fazer qualquer coisinha. Às vezes você tá animada e você compartilha. Nossa, vou fazer não sei o quê. O prato cheio pra... Pronto. Como assim você não tá olhando pra mim? Exato. O centro tem que ser ele sempre. Te afasta das pessoas. Né? Tem essa coisa do afastamento social também, porque ele quer atenção pra ele, né? Sim. Isso quando acontece um fenômeno que é a mãe narcísica, né? Sim. A mãe narcísica, meu Deus do céu. Ai, não, tudo bem, eu fico domingo sozinha aqui, não tem problema. Pode ir curtir com seus amigos. Vai ser bom eu ficar sozinha também. Qualquer coisa eu lavo a louça. Gente. A mãe que gosta de deixar o filho com peso na consciência, sempre se vitimiza, coloca os filhos um contra o outro. Porque ela precisa ser o centro das atenções. Eu sei que é difícil falar de mãe, gente. Eu sou mãe. E a gente tá falando de uma mãe narcísica, uma patologia específica, mas tem também um melindre. A gente sabe que tem as pessoas melindrosas também, que fazem drama, mas tudo bem. Tem muitos filhos que sofrem muito, se sentindo sempre culpados e nunca bons o suficiente, porque foram a vida inteira. Ai, nossa, tirou 9, podia ter tirado 10. Mas como você não é a principal do teatro? É uma expectativa materna projetada no filho o tempo inteiro que faz com que o filho nunca se sinta bom o suficiente. Aí isso reflete nos relacionamentos em que ele nunca é bom o suficiente e ele é a vítima perfeita para quem quer gerar um abuso ali. Então, né, vira um imã de abusador. Disso, exatamente. Gente, esse tema é muito amplo. Olha, a gente falando, eu já voltei, lembrei, porque eu acho assim, vocês aí, né? Vocês conhecem narcisista já? Já conviveram com narcisista? Muito provavelmente, né? Porque é isso, gente. A gente vai perceber esses traços, obviamente não necessariamente será uma patologia, mas é muito louco essa coisa dos sintomas, né? O quanto que você se coloca, às vezes, em situações tóxicas e o quanto que é tão importante a gente estar bem para que a gente possa perceber isso. Porque se a pessoa não tá legal, a pessoa não se cuida, não se conhece, não tá com uma autoestima ok, com uma vida um pouco mais funcional, o quanto que é importante a pessoa fazer terapia, se cuidar como um todo, porque aí ela vai estar fortalecida e mais esclarecida para perceber esses sinais. Né? E principalmente entender... Vocês não vão mudar o psicopata. Vocês não vão mudar o narcisista. Não existe cura. Não queiram, não tentem. Né? Porque o meu amor vai salvar. Gente, não vai. O seu amor precisa ser amor próprio para você se salvar.
Sim, e acho que nesse sentido a gente tem que pensar muito na autopreservação, né? Porque muitas vezes as pessoas entram nessas relações quando elas escolhem, né? Porque se tem uma família narcisista, não dá para escolher, né? A gente não escolhe família. Mas esquecem de se autopreservar, né? Ah, não, eu entendo, eu vou mais um pouco. Não, mas ele sofreu abuso na infância. Eu vou entender, eu vou... E assim vai. E assim vai. Essa empatia exagerada, né? É o oposto a síndrome de Salvador, a síndrome de gente. Superman, que você quer salvar todo mundo, etc. Na verdade, eu gosto de chamar de síndrome de Superman porque eu uso os personagens, mas é síndrome de Atlas, né? É a síndrome de Atlas. Na nossa época existia o livro Atlas, né? Que era aquela figura mitológica segurando o planeta, que Atlas é essa figura mitológica, é ele que segura o planeta, né? E a síndrome de Atlas é isso, é você colocar o planeta nas costas. E não adianta, não entra nisso. É BO, foge, corre muito, corre rápido. Não indica pra amiga, só sai. Você quer se livrar de um narcisista? Não aplauda ele, né? Não bata palma, não fique lá sendo plateia. O palhaço, ele só tá no palco se tem plateia aplaudindo. Verdade. Né? Verdade. E tem muita gente que gosta desses assuntos, né? Eu acho que a gente já tá finalizando, mas indicar para as pessoas, tem uma série chamada Criminal Minds. Muita gente gosta, mas as pessoas não sabem que Criminal Minds, todos os casos dessa série são casos reais. Depois que eu lancei o livro, né, do Psicopatas, enfim, eu tive algumas oportunidades, né, de entrar em Dark Web, eu vi muitas histórias, enfim. Centopeia Humana, gente, existiu, tá? Existiu. As bonecas humanas também, isso não é boato, isso não é lenda, isso existiu. Eu tive acesso, inclusive. Nossa, que horror. O filme O Albergue, não sei se vocês já assistiram, sabe? Não é que existiu, existe, tá? Então, quando as pessoas acham que, nossa, o roteirista é criativo. Não, o roteirista não é criativo. Ele pegou... Ele tem acesso ele busca informações, né? Porque a internet que a gente conhece é a pontinha do iceberg, né? Verdade. É pontinha do pontinha do pontinha. A internet muito filtrado, mesmo, né? a internet mesmo é outras coisas, né? Então, quando eu fui realmente fazer pesquisas do livro, eu cheguei a conhecer o roteirista de Jogos Mortais. A gente conversou, foi muito legal. Que, inclusive, Jogos Mortais, tirando as torturas e tal, é um filme muito interessante porque ele mostra o ciclo do psicopata direitinho, porque o psicopata não é que nem o Jason, né, que vai matando. Jason, sexta-feira 13, 1, sexta-feira 13, 2... Não é assim. O psicopata, ele tem um objetivo. Então, muitas vezes, é uma coisa circular. Ele volta para o mesmo lugar que ele começou. Ele não vai numa linha reta. E Jogos Mortais é assim, é bem interessante. Mas eu fui dar uma palestra lá nos Estados Unidos e eu tive a oportunidade de conhecer Quântico, a academia do FBI. E foi lá que eu descobri que realmente todos os casos da série Criminal Minds são reais, são de Quântico. Então eles pegaram realmente, claro, dramatizaram ali, né? Mas todos os casos são reais. Então quem tiver curiosidade, interesse de saber, Criminal Minds vale a pena, que é muito legal. E, Dani, você quer deixar algum recado para as pessoas que nos ouviram hoje? Eu vou finalizar com um texto depois, tá? Mas você tem alguma coisinha para falar sobre o nosso papo, sobre este assunto, sobre o Natal, gente? Pois é, eu estava pensando aqui no Natal, né? Porque é uma data que a gente acaba convivendo com pessoas que muitas vezes a gente não gostaria, né? Pensando nos narcisistas, que nem você estava falando, se você não quer se relacionar muito, é só você não dar palco, não dar atenção. Às vezes a pessoa fala alguma coisa só para te provocar, né? E às vezes a gente entra nessa. Então não dá palco, não dá palco, só sai, finge que não ouviu, vai embora, que você vai passar melhor, provavelmente, essas datas. E para as mulheres que estão em relacionamentos abusivos, no geral, procurem ajuda, gente. Isso não precisa ser assim para sempre. Se preservem. Vocês não vão mudar ninguém, pelo amor de Deus, tirem isso da cabeça. Vocês não vão mudar. O cara não vai mudar se ele não quiser. E normalmente essas pessoas não querem porque elas não sentem necessidade
por uma questão de uma empatia falha, né? Então, se cuidem, procurem terapia, se precisarem, procurem psiquiatra e ajuda. Procurei a Dani. Podem me procurar. Eu, nesse momento, devo estar comendo farofa. O que a gente já tá fazendo? Meio-dia do dia 25? Provavelmente, vou estar comendo farofa com o tender de ontem. Meu Deus, que delícia, não é? É mais gostoso do dia seguinte, muito mais gente. gostoso. Claro, melhor. Até porque à noite você tá, tô cansado, meu Deus do céu, comeu o dia inteiro, beliscou o dia inteiro, porque tá fazendo, tá preparando, tá comendo. Rabanada do dia seguinte. Rabanada, é melhor rabanada dormida. Ai, que gostoso. delícia. Já deu um desejo. Meus amores, eu vou ler um texto aqui que eu escrevi, tá? E eu acho que vai ser muito importante para finalizar esse episódio, tá? Nesse dia maravilhoso. Sabe, sobreviver a um relacionamento narcisista é um ato de renascimento. Não é drama, não é exagero, é verdade. A gente não percebe o abismo enquanto está lá dentro. Porque a gente costuma chamar de amor. Um relacionamento narcisista te ensina na dor que silêncio também manipula, que falta também dói, que elogio também pode ser uma arma e que ninguém merece viver em alerta o tempo inteiro. É sobreviver ao cansaço emocional, dúvida sobre si mesma e muita culpa. E se eu pudesse deixar uma frase para quem está ouvindo, não é o amor que machuca, é a falta dele. A saída existe, a cura existe e o reencontro com você mesma vale cada passo. Eu sobrevivi e você também vai conseguir. Obrigada, meninas. Obrigada pelas palavras, nossa. Obrigada, gente. Obrigada. Dani, obrigada por você ter vindo aqui hoje. Foi um prazer, tá? Falar desse assunto tão importante. A gente se emociona porque mexe, mas é muito bonito a gente perceber que a gente sempre tem um caminho. E que quem tem família e quem tem amigos tem tudo. Isso é verdade. Verdade faz toda a diferença nessas horas. Obrigada, meu amor. Obrigada a vocês pelo convite. Foi muito bom. Obrigada, maravilhosa. Amei, a Dani pegou um trânsito horroroso, porque aqui tá impossível de entrar na cidade. Dani, muito obrigada. Eu sei que seu tempo é super disputado. Eu te agradeço não só por ter vindo, mas eu te agradeço também por ser uma parceira tão incrível e por estar me ajudando tanto com os meus pacientes. Obrigada a você. Eu amo meus pacientes, eu falo isso pra eles. O CRP, nem ligo pra vocês, entendeu? Eu amo sim, tenho afeto. E eles se sentem amados com certeza. Amo mesmo, priorizo. Hoje, Natal, que tá passando aí pra vocês. Pra mim, é Black Friday, Natal e Ano Novo, porque é o dia que mais bomba a minha agenda. Eu tô na ceia atendendo vocês e faço questão, porque eu faço com muito amor, eu amo muito vocês e eu amo o que eu faço. Eu agradeço muito ter uma parceira tão incrível quanto você. Ai, obrigada pra mim. Nossa, tô amando também essa parceria. Muito obrigada. Obrigada, Dan. Obrigada, querida. Obrigada, gente. Feliz Natal. Feliz Natal. Gente. A gente já vai desejar também Feliz Ano Novo. Estaremos aí em breve. Exatamente, dia 8 tem outro episódio. Aqui. Gente, muito obrigada. Inscreva-se no canal, compartilhe e curta. Compartilha, curta, comente. Né, gente? Não custa nada. Pois é, custa gente. R$0. Feliz Natal, gente. Gente, beijo. Beijo.